Fique com Deus, meu filho. O púlpito é teu agora. E Jesus que te abençoe como sempre. Amém? Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quem está feliz nessa noite? Amém. Encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela aí. É isso. Se não tiver ninguém bonito aí, pode olhar para mim aqui, ok? Vamos estar em pé mais uma vez. Deus é eterno. Os que trouxeram a Bíblia, abram-na comigo, na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, e o versículo de número 9. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, e o versículo de número 9. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Mas, como está escrito, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e aquilo que não subiu ao coração do homem, isto é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Acho que ninguém prestou atenção no que eu li, eu vou ler de novo. Mas, como está escrito, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que não subiu ao coração do homem, isto é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Melhorou. Coloque a Bíblia no banco, na cadeira, pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Aperte a mão dela com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Oremos mais uma vez. Pai, a sua igreja já sacrificou, e agora que o sacrifício está sobre o altar, cabe ao Senhor derramar fogo sobre o sacrifício. Nós não queremos nada mais e nada menos daquilo que nós merecemos e precisamos hoje. A mensagem, Senhor, tem que entrar dentro da nossa alma, ir na divisão dela com o Espírito, nos colocar de pé e mostrar para nós o que de fato somos na sua presença. Antes que eu comece a ministrar a sua palavra, eu lhe faço os dois pedidos de sempre. O primeiro é que o Senhor cerque este ambiente, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios 5 segundos para desaparecerem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que descerá sobre nós. O segundo pedido é um pedido de atrevimento. Gostaria que o Senhor abrisse a porta do céu sobre este lugar e mandasse do céu para a terra uma comitiva de anjos, que estes anjos descessem trazendo brasas de fogo nas mãos, que comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele nesta noite, Senhor. É o que eu te peço. Fala conosco e fica conosco, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Os que podem, tomem seu assento. Só para quebrar o gelo, vamos dar a Jesus uma linda salva de palmas, porque Ele é magnífico, Ele é tremendo. Senhoras e senhores, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, jovens que estão de aniversário, companheiros de ministério que pregam, que cantam, enfim, todos a quem Deus resolveu trazer aqui para a pequenina Camboriú, para essa grande festividade. Eu tenho uma mensagem de Deus para todos os corações. É claro que sozinho eu não posso mover as águas, eu preciso da sua atenção e preciso de um reverb. Eu te incentivo, eu te estimulo, e você me incentiva e me estimula. Eu profetizo sobre a sua vida, e você sempre que puder, dê um grito de glória a Deus, só para empolgar o coração desse pregador aqui. Fazendo isso, hoje o céu será o nosso limite. Quando eu abro a minha Bíblia, aqui na primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 9, eu encontro esse texto, escrito pelas mãos de Paulo.
inspirado pelo mesmo Espírito que está dentro de você hoje. Este apóstolo das missões, esse visionário de Cristo, esse pequeno gigante de Deus, escreveu um versículo que é o único versículo da Bíblia que eu consigo sintetizar e consigo transformar ele em uma só palavra. Se você pedisse para mim fazer bem rápido uma síntese desse versículo e transformar em apenas uma palavra, eu tenho esta palavra para lhe falar. Esse versículo é sinônimo de mistério. E eu repito, mistério. E mistério na Bíblia é algo que tem pelo menos 3 características. Primeiro, só Deus sabe. Segundo, Deus só revela no tempo certo. Terceiro, Deus só revela para quem tem intimidade com Ele. E se o Senhor me inspirou hoje é porque Ele mandou para cá todos os homens e mulheres que são íntimos da presença dEle. E é bem verdade que alguns estão me olhando com uma cara feia, parecendo que foram batizados num pote de vinagre. Mas eu quero acreditar que mesmo você, com essa carranca feia, é íntimo de Deus. E daqui a pouco vai sair da terra para fazer uma viagem comigo até o coração daquele que fez os céus e a terra. Se você não gosta da plenitude desse barulho, se você não gosta desta unção que o Senhor Deus vai derramar aqui, vá para casa, não fique perdendo tempo aqui. Dá tempo de você ainda assistir o Fantástico. Se ficar comigo aqui hoje eu te mostro o que é fantástico. Fantástico é um mistério que Deus tem para revelar na sua vida e na sua história, aqui através deste versículo. Eu quero falar hoje sobre o mito do super-homem, sobre o mito de que existem pessoas que Deus levantou e eles eram acima da média, e alguns olham para eles e dizem: Deus deu a eles porque eles não eram normais. Deus só os levantou porque eles eram acima da média, porque o QI deles era avantajado, porque eram homens com uma capacidade sobrenatural. Eu quero hoje pregar contra isso. Eu quero hoje mostrar para você, à luz da Bíblia, que se o meu Cristo deu o que deu para um homem como Paulo, eu fico só aqui imaginando o que é que Ele vai dar para você, se você tiver fome de justiça e desejo de Deus. O meu Deus não chamou ninguém, exatamente ninguém, para vir à igreja e ficar apenas sentado, para ficar observando as coisas e, como um belo crítico, pontuar o culto, ficar dando nota para o pregador que foi bem, 10 mais, e para o pregador que não foi tão bem, 8 menos. O Senhor não nos trouxe a uma reunião como essa apenas para ouvirmos. O Senhor nos trouxe a uma reunião como essa para nos prepararmos. Eu não entro dentro de uma igreja apenas para ter o meu ego massageado. Eu venho para uma reunião, para um congresso como esse, para abastecer a minha bateria, para colocar armas no meu corpo, armas espirituais que vão fazer todos os demônios se curvarem ou saírem correndo de mim, porque eu descobri lendo a Bíblia o que eu sou. E talvez seja essa a diferença entre a minha vida e a sua. Eu descobri o que sou, luto para permanecer naquilo que Deus me deu, e não tem ninguém e nada que me tire do propósito que está estabelecido no meu coração. O que faz a diferença entre um homem e outro homem é a sua atitude. O que faz a diferença entre o fracasso e o sucesso é o ímpeto, é a coragem, é a força de você ter apanhado, caído, mas daqui a pouco se levantar, sacudir a poeira e continuar seguindo até alcançar o seu alvo. Deus está cansado de pessoas que receberam as mesmas promessas que eu, e passam a vida inteira na igreja murmurando, criticando, e nunca conseguem conquistar aquilo que Ele prometeu. E o problema não está nele, o problema não está na nossa retaguarda, o problema está em nós. Depois de ter estudado bastante, lido a Bíblia por muitas vezes e ter viajado o mundo todo, eu descobri qual é o meu maior inimigo. O meu maior inimigo não é Satanás. O meu maior inimigo também não são homens que não têm temor a Deus e me perseguem e caluniam. O meu maior inimigo não está dentro da minha casa como eu pensava. O maior inimigo que eu tenho sou eu mesmo. O maior inimigo do homem, pastor Cizino, é ele mesmo. Por quê? Por causa da insegurança, por causa da sua pequenez, por causa do seu espírito que parece que não consegue alcançar as visões que o grande Espírito de Deus te deu. Por falta de coragem, algumas pessoas que estão sentadas aqui hoje levam uma vida frustrada, triste, acabrunhada, são introvertidos e tímidos,
E o meu Deus tem dificuldade em lidar com tímidos, porque o tímido não reage, o tímido não reverbera, o tímido aceita pacatamente e passivamente leva a sua vida dizendo: eu nasci só para sofrer, eu nasci só para ser mais um, Deus me trouxe à igreja só para eu ser membro de banco. Eu rejeito esta palavra com toda a autoridade profética que Deus me deu. Ninguém que está aqui foi chamado para ser membro de banco. Ah, pastor, mas um dia o pastor da minha igreja disse que nem todo mundo foi chamado para ter dons. Alguns foram chamados para estar sentados na igreja, ensinando o que seria o pastor sem rebanho. Ei, pode até ser que isso seja uma meia verdade, mas não é uma verdade inteira. Pelo que li na Bíblia Sagrada, existem pelo menos catalogados aqui 15 dons espirituais. 15. Um desses você já ganhou de presente quando aceitou Jesus como Salvador, que é o dom da salvação. Esse está intrínseco em você, e mesmo você não acreditando, o seu nome foi escrito naquele livro com o precioso sangue de Jesus, e não tem borracha da terra que risque o seu nome daquele lugar. Os outros 14 dons se dividem em 9 dons carismáticos e 5 dons ministeriais. Um deles é para você. No mínimo um deles o Senhor deixou na sua frente para você pegar, granjear e fazer crescer. Um deles o Senhor te deu e alguns acabaram se sepultando. Membro de banco só serve para uma coisa: para ver uma vida como tem o banco que ele senta. Banco só tem uma finalidade: as pessoas vão sentar em cima dele. Eu não nasci para ninguém sentar em cima da minha vida. Eu nasci para voar com as asas que Deus me deu. O único que pode sentar sobre a minha vida é o eterno Deus que está assentado hoje no alto e sublime trono. Porque eu descobri lendo a Bíblia que Deus transformou a mim e a você na poderosa Shekinah de Deus. Você já leu no Velho Testamento a nuvem que Deus vinha sobre ela? Por que que no Novo Testamento ela desapareceu? Aquela nuvem era a carruagem de Deus. E um dia lendo, e um dia orando e falando com Deus, o Senhor disse ao meu coração: eu transformei o ser humano na minha Shekinah. Você está sentado perto do homem e da mulher, único nesse planeta, que carrega dentro dele a glória eterna do Deus vivo. É claro que a maioria desses que estão olhando para ali não tem nada a ver com aquilo que eu estou pregando aqui. Estão completamente dispersos. É por isso que o Senhor Deus tem dificuldade em operar. Qualquer coisa tira a nossa atenção. Eu quero que você creia em nome de Jesus Cristo que Deus tem muito mais para te dar do que você jamais sonhou em toda a sua história. E para isso você tem que lutar, você tem que buscar, você tem que acreditar. Você crê no que eu estou dizendo? Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ele: reage. Não grite, diga: reage. Quando eu leio a história de Paulo, olhe para cá por favor, eu encontro a história de um homem que não era para ser o que Deus fez dele, não era para ter aquilo que Deus deu a ele, não merecia ter aquilo que o Senhor Deus fez por ele. Pense num homem truculento, pense num homem arrogante, pense num homem violento, pense num infanticida, pense num homem que não tinha piedade, pense num homem que carregava traumas dentro da sua alma, porque só um homem com traumas da sua alma mata um outro ser humano a troco de banana. Pense num ser humano que nasceu de uma vida privilegiada, porque a família era rica e tinha 2 cidadanias, a romana e a judia. Teve condições de estudar na Universidade de Jerusalém e aprendeu aos pés do Dr. Gamaliel. Num homem que era poliglota, que falava vários idiomas. Num homem que tinha uma cabeça agigantada e um cérebro tão grande que dentro dele ele conseguiu alicerçar culturas, conseguiu alicerçar costumes, conseguiu alicerçar poemas. Quando ele se converte, nós vemos ele discutir com os epicureus, nós vemos ele falar com imperadores, e ele não arredava o pé. Pense num ser humano que nasceu de uma família nobre, de um homem que conseguiu alcançar nesta vida aquilo que os homens queriam alcançar: status, fama, dinheiro e tudo mais. E nada disso trouxe paz para a alma dele, até que ele se transformou num juiz de Deus, e usava a autoridade que tinha para espancar a igreja de Cristo, que era menina e estava crescendo. Usava a autoridade que Deus havia dado a ele para trucidar pessoas. Pense num homem que eu não queria para ser meu amigo. Era o Saulo de Tarso. Era um homem truculento e violento que assistiu à morte de Estevão
como se estivesse assistindo a morte de um cachorro. O coração dele não bateu forte, ele não se emocionou. Ele viu Estevão, que com 19 anos de idade foi apedrejado e morto. Ele viu Estevão olhar para os homens e pedir o perdão de Deus para eles. Ele viu Estevão olhar para o céu e gritar: eu estou vendo o céu aberto e o Filho de Deus está sentado lá. E nada disso tocou o coração dele. Ele recebeu as roupas de Estevão e, como um sádico, deu gargalhadas. Conseguiu receber cartas das autoridades religiosas e embrenhou uma cruzada santa contra a igreja de Cristo que estava crescendo. Crianças, mulheres e velhos sofreram nas mãos dele. Pense num homem que, segundo a minha visão, e creio que a sua também, merecia morrer, merecia ter o nome dele riscado do livro da existência dos seres humanos. Era um homem horrível e feio por dentro. A única pessoa que amava Paulo era Satanás, porque eis ali uma arma na mão do diabo. E de repente, no meio do caminho de Damasco, quem é que resolve entrar na frente dele? O meu Cristo, o meu Jesus. E o meu Jesus explodiu na frente dele com uma glória mais forte do que uma bomba atômica. O cavalo ficou cego e deu um pinote e Paulo caiu do cavalo. A voz de Deus foi ouvida não só por Paulo, mas por todos os que estavam perto. Mas só ele viu a luz da glória. Ficando cego, tateando, tentando encontrar coisas para tocar, é tomado pela mão e conduzido como um errante e vai parar dentro de uma casa. Entrando dentro daquela casa, alguém diz a ele: assim diz o Senhor para ti, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Verás quanto você deve sofrer por causa do meu nome. Jesus fez aquilo que ninguém faria. Pegou o pior ser humano, pegou a escória, o lixo de um homem que tinha traumas na sua alma e colocou ele no nível privilegiado. E um dia Jesus, sabendo que ele estava já 3 dias dentro de uma casa, foi até a casa de um dos seus profetas, um dos pais da igreja, e disse: Ananias, levanta-te, vai até a rua chamada direita. Tem um certo Saulo dentro de uma casa, cego, você vai orar por ele, porque eu vou abrir os olhos dele. E depois que Deus terminou de falar, o profeta, o anjo daquela igreja, olhou para o céu e disse: Senhor, é aquele Saulo? E o Senhor disse: é aquele Saulo. Mas Senhor, é aquele que respira morte contra a sua igreja? E o Senhor dizia: é aquele que respira ameaças de morte contra a minha igreja. Mas Senhor, esse homem não presta para nada, ele só infligiu desgraças no seio da sua noiva, ele só atormentou. Senhor, eu tenho argumentos para dizer que ele não vale nada. Deus precisou ficar de pé no trono, olhar para baixo e gritar: mas ele é para mim um vaso escolhido. E quando eu escolho, está estabelecido. Com esta palavra eu quero começar agora a arrancar de você essa tristeza e essa frieza. Se o meu Deus brigou por causa de um assassino, se o meu Deus comprou briga com a liderança de uma igreja santa por causa de um assassino, e deu a ele aquilo que não deu a nenhum outro, eu fico imaginando o que ele vai fazer nessa reta final da igreja na terra, porque ele fez promessas para esta geração, promessas de que esta geração veria aquilo que ninguém viu, ouviria aquilo que ninguém ouviu, e sentiria aquilo que ninguém sentiu. Se Deus levantou Saulo de Tarso, eu não tenho dúvidas nenhuma de que eu estou pregando nessa noite para uma geração que, se acreditar no que eu estou dizendo, será levantado por Deus, mas numa altura tão grande, mas tão grande, que nem os mísseis de Satanás vão conseguir te atingir. Nessa madrugada, eu estava vindo pela rodovia Bandeirantes, quando o carro que estava me conduzindo pegou fogo. Só deu tempo de sair do carro, pegou fogo no carro do irmão. Na noite anterior eu estava em Altamira, no estado do Pará. A igreja fretou um avião para me levar até Belém do Pará, 2h30 da manhã. Eu entrei no avião, quando decolaram com o aviãozinho pequenino, ele subiu acho que uns 4 metros e pifou. Parou bateria, parou tudo e o avião caiu. Nesses últimos 3 dias eu fui atormentado e perseguido pelo espírito da morte. E essa tarde eu tive a chance de dobrar o joelho no quarto do hotel. Eu falei: Senhor, por que a morte me perseguiu tanto?
E o Senhor disse: porque o diabo já pensou e imaginou o que é que eu vou fazer no congresso aqui de Camboriú hoje. Não é mais um congresso da UMADS. Eu falando com o senhor no hotel, sabe o que ele disse para mim? Você não vai pregar para um congresso, você vai pregar para uma reunião de líderes. Eu não entendi, pastor Cizinho. Eu falei: como é, senhor? O senhor disse: você vai pregar para uma geração de líderes, moços e moças, homens e mulheres que ainda não são porque não acreditaram, mas depois de hoje eu levantarei, darei a eles uma história, escreverei um novo capítulo na vida deles. E se você crê no que eu estou dizendo, reaja. Se você soubesse o que espera a sua vida e o que Deus vai fazer com a sua história, você não estaria simplesmente sentado de braço cruzado, mascando o seu chiclete. Você estaria agora contabilizando os milagres que pela fé você já pode começar a ver. Deus hoje vai modificar a sua história, vai reescrever a sua vida e vai escrever um capítulo de vitória e de superação na frente. As pessoas que sempre te perseguiram amanhã vão ter que sentar para te ouvir. As pessoas que nunca acreditaram em você vão ter que parar para dar mão à palmatória e dizer: realmente chegou o tempo de Deus na vida daquele ser humano. Queridos, quando eu olho para a vida de Saulo, me empolgo e me emociono, porque Deus pegou o lixo e transformou no luxo. Deus pegou aquilo que não era e fez acontecer. Nenhum dos apóstolos que andaram ao lado de Jesus tiveram o que esse homem teve. Nenhum deles. Eu estou dizendo que nenhum deles teve o que ele teve. Nenhum. Como a igreja não aceitou Paulo, sabe o que Jesus fez durante os 3 dias que ele ficou cego? O Senhor levou o espírito dele ao céu. E o Senhor foi o professor dele. Ele não ouviu da boca de homens, ele ouviu direto da boca de Jesus. E por mais de uma vez, escrevendo as suas epístolas, ele diz: eu vos ensino aquilo que eu aprendi direto do Senhor. O que eu recebi dele, eu repasso para vocês. Quando eu leio a história de Paulo, sabe o que eu sinto? Eu sinto que muda o tempo, muda o espaço geográfico e muda os personagens, mas parece que a forma de se fazer homens e mulheres ungidos é sempre a mesma. As lutas são sempre iguais. Começa exatamente com as pessoas não acreditando na gente. E se alguém até hoje não acreditou na sua chamada, não fique triste e não sinta pena de si mesmo. Comece a sentir a alegria, porque você está no caminho certo. Assim como não acreditaram em Paulo, não acreditaram em mim, não acreditaram em ninguém daqueles que estão aqui no púlpito, também não vão acreditar em você. E aqueles que não acreditam em você hoje, daqui a alguns anos, vão ter que olhar para você e dizer: poxa, eu perdi a chance de participar da construção deste homem, dessa mulher ungida. Falar de Paulo é subir às alturas de Deus. Falar de um homem de 1,5 metros, que tinha uma cabeça agigantada e era calvo. Há quem diga que ele tinha problema na coluna porque caiu de cima do cavalo, e outros dizem que ele tinha problema nos olhos porque, escrevendo a carta à igreja de Colossos, os colossenses diziam a Paulo que amavam ele tanto que, se preciso fosse, dariam seus olhos a ele. Um homem que tinha autoridade nas letras, um homem que tinha autoridade até mesmo sobre a igreja. Pense num homem atrevido. Pense num homem corajoso que um dia olhou para o pastor, presidente da igreja de Jerusalém, apontou o dedo no nariz dele e disse: Pedro, tu és um hipócrita. Perto dos judeus você é uma coisa, perto dos gentios você é outra. Cefas, olha a sua vida e seja uma coisa só. E Pedro teve que se calar. Eu me arrepio quando eu leio a história desse homem, porque ele, mesmo respeitando a autoridade dos outros, ele era profeta, e como profeta não devia nada a ninguém. Quando Deus mandava ele falar, ele abria a boca e falava. Quando eu olho para a história desse homem, me dá até uma pitadinha de inveja, mas é uma inveja santa, porque ele era conhecido nas profundezas do inferno. Os demônios davam testemunho dele. Garotos foram expulsar demônios de um homem, e o demônio ergueu a voz e disse: eu conheço a Paulo. Eu conheço a esse que vocês estão falando. Eu conheço Paulo. Isso me dá um arrepio duplo, porque os homens deste século querem ser conhecidos pela mídia, querem ser conhecidos pelos homens, querem ser conhecidos por pessoas importantes.
Mas Paulo era conhecido pelos demônios, e isso fazia grande diferença na vida dele. A partir de hoje eu profetizo que os demônios que andam pelas ruas da cidade vão conhecer você pelo nome, sobrenome, idade e endereço. A sua ficha percorrerá o inferno. Por quê, pastor? Porque a partir de hoje o Satanás vai ter que tomar cuidado com você. Os demônios que hoje te atormentam não vão te atormentar mais. Se entrarem na sua frente depois dessa noite, serão simplesmente atropelados. Se permanecerem na sua frente, serão destronados. Porque está na hora de você entender que você é muito mais do que um corpinho bonito. Você é muito mais do que filho de crente ou neto de crente. Você é o sonho de Deus estabelecido na terra. Deus não te chamou para essa igreja porque Ele ficou com pena da sua alma, porque você ia para o inferno. O meu Deus olhou para você e te escolheu porque você tinha um mistério na vida. Você tem um segredo com Deus que ninguém consegue discernir e nem descobrir. Todo ser humano tem algo que liga ele a Deus. E eu não sei qual é o critério que Deus usa, pastor Cicino. Nessa vida eu sei que os homens, quanto melhor, melhor. Nesta vida eu sei que para você entrar numa empresa tem que ter um currículo invejável. Para conquistar uma pessoa bonita você também tem que ser bonito. Agora com Deus o critério é completamente diferente. Parece que com Deus quanto pior, melhor. Quanto mais desafio Deus vê na pessoa, tanto mais Ele fará para usá-la. Quanto mais as pessoas dizerem, esse não pode, Deus vai dizer, pois é por esse que eu vou brigar e vou levantar. Quanto mais as pessoas falarem, de Camboriú, uma cidadezinha desse tamanho não pode vir nada, pois Deus vai fazer, eu vou transformar ela no meu quartel general e ponto final. Quanto mais olharem para os que estão aqui e dizerem, eles não podem por causa disso e daquilo, o meu Deus vai se levantar e vai dizer, são meus e ninguém toca naquilo que é meu. Você não é comum. Quem acredita nisso, levante a mão direita para cima. Por gentileza, coloque no ombro de quem está do seu lado. Agarre o ombro do seu irmão com carinho e respeito. Chacoalhe ele até ele ficar irritado. Irrita ele, é para irritar ele, acorda ele. Tem gente que nem para me obedecer presta. Olha que coisa atribulada. Chacoalhe o seu irmão, garota, faz isso. Chacoalhou agora, diga no ouvido dele, Deus te trouxe hoje aqui para dizer o que você é. Então se segure, porque Ele vai chacoalhar a sua história. Só quem crê nisso dá um grito de glória. Desperta! Você não é o que os homens dizem que você é. Se você colocar na sua cabeça que você é aquilo que os homens dizem que você é, você vai se transformar no que eles dizem que você é. Tem um exemplo disso na Bíblia. Tem um menino que nasceu com a mão colada no calcanhar do irmãozinho dele. E alguém diz, esse aí é um enganador. Batizaram ele com esse nome, enganador, suplantador. Ele ouviu de 0 a 16 anos a mesma história, você é um enganador e é um suplantador. Até o dia em que ele disse, sou isso mesmo, então eu tenho que fazer o que falaram que eu era. Ele foi e enganou o pai. De tanto falarem que ele era, e ele acreditou que era, ele virou um. Ele teve que esperar a vida terminar quase. Teve que esperar os cabelos embranquecerem e o rosto enrugar. Teve que esperar ver a sua família se transformar em tribos. E num val de Jaboque encontrar Deus. E Deus olhar para ele e fazer a pergunta da existência, qual é o seu nome? E ele dizer, meu nome é enganador. E Deus disse, balela, você não é um enganador, você nunca foi. Você se vestiu disso porque os homens falaram e você foi fraco e acreditou. Por que você nunca perguntou para mim qual era o seu nome? Sabe qual é o seu nome, Jacó? O seu nome é Israel, Jacó. O seu nome é príncipe. Você nasceu para ser guerreiro. Você não é o que você pensa que é. Ah, se você soubesse o que Deus te deu. Se você soubesse o que Deus vai fazer na sua vida daqui a alguns dias. Pega a palavra profética, pelo menos isso. Se você soubesse onde Deus vai te colocar, onde é que Ele vai escrever o seu nome, você não estaria me olhando com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morre no dia de enchente. Você estaria fazendo igual esse garoto, dando um salto para cima e dando na cara do diabo. Você é grande, você é maior do que pensa. E isso serve para todos.
Isso serve para todos. Transforme as tribulações da sua vida em força. Transforme as angústias da sua vida em unção. Transforme as atribulações da sua vida em motivação. Transforme as más línguas que falam de você em vontade de mostrar a eles que você não é aquilo que eles dizem que você é. Essa semana eu dei entrevista num programa de TV. E depois que saí do programa de TV, uma jornalista da Veja me ligou. E ela disse: rastreamos a sua vida, entramos na internet. O senhor tem mais de 160 comunidades no Orkut. O senhor tem mais comunidades do que artista. O senhor tem quase 130 mil pessoas que são jovens. Só que lendo eles, nós vimos que muita gente ataca. Como é que o senhor sobrevive com esses ataques? Eu disse: eu os ignoro. Ela disse: como? Eu disse: Deus me deu 2 ouvidos. Eu deixo entrar aqui e sair por aqui. Eu sei o que eu sou. Eu sei o que Deus me deu. Pode falar o que quiser. Você vai ter que sempre morder a testa e dizer o que Deus viu nele. Eu disse agora há pouco: o critério para Deus usar um homem não é conhecido na terra. Não há uma fórmula. Não é porque a pessoa é bonita, é inteligente, é santa, é devota. Não é, pastor Cecílio. Deus olha para a gente. Eu acho que tem dia que ele diz assim: hoje eu vou levantar alguém. Ele olha e ele vai com a cara da pessoa. E se ele está me mandando falar isso aqui hoje, é porque hoje, quando você acordou, ele deve ter dado um sorriso no céu e dito aos anjos: é hoje. Não tente entender a ciência de Deus. O salmista disse: ela é muito alta. Aquilo que você não consegue entender, aceite. Se Deus foi com a sua cara, receba. E se as pessoas estão te perseguindo, comece a entender que é porque você vale alguma coisa. Se estão te atirando pedra, é porque você virou vitrine. E vitrine é muito bonita, todo mundo quer estilhaçar ela. Pegue essas pedras e transforme numa escada para você subir. Transforme num palácio. Transforme naquilo que você quiser, menos em uma sepultura. Porque até aquele que está dentro de uma sepultura nessa noite, o meu Deus vai arrancar e vai te colocar de pé. Você é alguém. Reage. Arranque essa depressão da sua alma. Arranque essa tristeza, essa angústia de existir. Se você for ficar olhando para a sua vida que não é perfeita, filha, você nunca vai a lugar nenhum. Se você, garoto, for ficar usando o seu passado como escudo, você nunca vai a lugar nenhum. Se a senhora for olhar só para as tristezas que o seu casamento lhe proporcionou, você nunca será ninguém. Se nós formos olhar para as lutas e as tribulações do ministério, nós nunca vamos caminhar. Cresça. Abra sua mente. Você não é comum. Murcha a barriga, estufa o peito, bate no peito até fazer barulho. Olha, tem gente que nem faz, a pessoa não acredita em nada. É para você essa palavra, coisa ruim. Bate no peito, olha para o seu irmão e diga: eu sei quem eu sou. E você pode nem acreditar no que eu sou. Olha para o seu irmão e olha como é que eu estou para você que não acredita. Faz assim: eu não estou nem aí. Eu e Deus somos a maioria e ponto final. Hoje eu desafio essa igreja a fazer uma coisa que você nunca fez. Pergunte o quê? Só responde se você perguntar melhor. Só se você gritar fazendo biquinho. Hoje nós vamos atormentar o diabo. Pastor Cecílio, eu cansei de ser atormentado por ele. Hoje eu quero atormentar o diabo. Eu quero ver ele correr. Eu quero ver ele ver assombração. Eu quero ele ver você na rua e dizer: aquele ali eu perdi, aquela ali eu não posso com ela. Onde você passar, a glória de Deus te acompanhará. Você não é comum.
Deus não usa, não levanta super-homens. Deus não escolhe pessoas com estrela na testa. Deus não levanta pessoas porque Ele sentiu pena delas. Deus escolhe pessoas que têm vontade de vencer. Deus escolhe pessoas que olham para essa vida e dizem: tem alguma coisa melhor à minha espera. Deus olha para pessoas que têm vontade de superar, de subir. Deus não quer que você venha para a igreja com esse espírito franciscano. Deus não quer que você venha para a igreja com esse espírito de tá tudo bem, acomodado. Deus quer alguém que lute pelos seus sonhos. Vou te dar uma palavra e nunca esqueça ela: se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar em você. E não acredite nas pessoas que dizem: olha, eu torço pelo seu sucesso. Ignore. 90% é conversa para boi dormir. 90%, principalmente quando é um crente: olha, Deus vai te usar. Por dentro Ele está dizendo: vai nada. Na verdade Ele não está orando, está fazendo uma macumba evangélica contra você. Repreenda. Bajuladores não são amigos. Bajuladores querem ver a sua alma trucidada. Amigo é aquele que chega em você e diz: ó, reage. Você está morrendo porque quer. Deus tem um projeto na sua vida. Não vou sentir pena de você. A autoridade está dentro de você. Você é pentecostal, sabe que grito de pentecostal não é comum, mas insiste em ficar calado. Então vai bater com a cara no muro. Agora aqueles que querem, abre a boca para adorar. Essa é a moça. Reage. Reage. Pense num baixinho atrevido. Era Paulo de Tarso. A morte tentou matar ele um monte de vezes. E tem um texto da Bíblia, pastor Cino, que Paulo está pregando sobre a morte. Ela aparece na frente dele. Aparece na frente dele dizendo assim: daqui uns dias é você. Pois não é que ele parou o sermão e olhou nos olhos dela e gritou: onde está o teu aguilhão, ó morte? Ele era maluco. Mas todo homem que tem autoridade, ele não é normal. Ele olhou para a morte e disse: onde está o teu aguilhão? Imagina a morte dizendo: eu perdi o aguilhão lá na cruz. Eu peguei, bati com a foice no peito do Nazareno, quebrou. Não pude matá-lo. E aí Paulo grita: onde está a tua vitória, morte? E alguém diz: você não tem medo de morrer? Paulo diz: não, meu viver é Cristo. E o morrer já está ganho. Pense num ser humano que sabia o que tinha e ninguém tirava dele. Aprenda com esse homem. Ele foi rejeitado durante 14 anos. Quantos anos? Do dia em que ele se converteu, pastor Cecílio, e pregou o primeiro sermão dele, a igreja fizeram uma vaquinha, pagaram a passagem, mandaram ele embora para Tarsis. Fique por lá, a hora que você prestar para a gente busca. Ele passou 14 anos fazendo tendas, Naldinho. Era um homem da alta sociedade, com sangue azul na veia, poliglota, podia trabalhar como ele trabalhava para o império. Ele ganhava rios de dinheiro, mas deixou tudo, Ivan, para fazer tendas, esperando o dia da chamada. 14 anos. 14 anos. Os grandes da igreja não olharam para ele. Aí pegaram um trabalho que ninguém queria, que era fundar a igreja em Antioquia. Que Antioquia era uma região pobre, só tinham pessoas da pele escura, e eles eram rejeitados. Pegaram um Barnabé da vida, e Barnabé disse: mas sozinho eu não dou conta. E as pessoas dizendo: mas os grandes já estão em grandes cidades. Barnabé disse: mas eu vou sozinho. Alguém lembrou? Tem um Saulo de Tarso, agora Paulo, lá no, fazendo tendas. Lá vai Barnabé, chega diante dele: meu amigo, ainda tem chamada? Ele diz: agora, vamos embora. Não se fez de rogado, não ficou triste, não ficou acabrunhado, não ficou dizendo. Quando veio a chance, ele agarrou com as duas mãos: vamos embora.
Depois de fundar a igreja de Antioquia, ele vem e funda a igreja de Corinto. Pense numa igreja viva. Pense numa igreja que Paulo fundou quando ele tinha tido revelações do eterno Deus. Era a igreja de Corinto. Um dia eu fechei os olhos e me imaginei na igreja de Corinto num culto. Eu me arrepiei, chorei e falei em línguas por 3 horas. Quer ter a mesma visão que eu? Imagine que aqui é a igreja de Corinto. Olha do seu lado esquerdo. Esse irmão aí é profeta. Olha do lado direito. Esse aí tem dom de interpretar a língua estranha. Olhe para trás. Esse aí tem o dom da revelação. Olhe para frente. Esse aí cura enfermos. Estique o olho para lá. Aquele lá discerne espírito. Estique o olho para o outro lado. Aquele tem o dom de operação de maravilhas. Pense numa igreja onde todo mundo era do resto até de Jesus. Era a igreja de Corinto. Os crentes tinham fogo até na alma. Esse homem incendiou a sua geração. Sozinho, a pé, andando de barco, em cima de jumento ou camelo, ele evangelizou. Não foi uma cidade, não foi um estado, não foi um país. Paulo evangelizou um continente. Um continente. Sem avião, sem televisão, sem internet, sem grandes ofertas. Esse homem entrou numa cidade chamada Éfeso, a 3ª maior cidade da Grécia. Ele acabou com o culto à deusa Diana, que tinha um templo estabelecido e era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. 700 portas cercavam o templo de Diana, com 700 prostitutas cadastradas pela prefeitura. Pois Paulo pregou o evangelho ali, ele acabou com o templo da deusa Diana e acabou com a escola de magia negra que tinha naquela cidade. Sozinho, 1,5 metro de altura, pura unção, pura glória. Se torcesse Paulo, pingava óleo. É o que Deus espera de você nessa noite. Paulo tinha um sentimento. Pergunte qual? Paulo era inconformado. Paulo nunca aceitou mesmices. Nunca quis ser mais um. Isso eu herdei dele. Eu nunca quis ser mais um. E isso custa um preço. Você querer ser diferente é você nadar contra a correnteza. É andar na contramão da avenida. É fazer aquilo que pessoas normais não fazem. Mas se você sabe o que quer, lute por aquilo que você quer. É melhor se arrepender de ter ido e batido com a cara no muro e voltado, do que passar a vida inteira arrependido, dizendo: como teria sido se eu tivesse ido. Se você não crer nos seus projetos e nos seus sonhos, você nunca sairá do lugar onde você está. Pastor, e o senhor acredita que tem lugar para todo mundo? Tem lugar para todo mundo. Tem um espaço esperando você. O que Deus deu para você, Ele não deu para mais ninguém. Por favor, desenterre o seu talento hoje. Estabeleça planos, crie metas, desenhe sonhos, refaça o seu nível de amizade. Pactue com pessoas que pensam como você, que sonham como você. Reveja os lugares onde você congrega. Se você vê que está morrendo naquele lugar, ore para Jesus mudar. Mas vigie. Se não mudar, cai fora. Senão você vai morrer, você não é suicida. Procura um lugar onde a glória de Deus habita. Eu estou te dando conselhos para que o seu sonho seja uma realidade. Eu estou te ensinando atalhos. Atalhos que não me ensinaram. Eu estou dizendo a você que tudo é possível àquele que crê. Se Deus fez na minha vida o que fez, Ele vai fazer na sua infinitamente mais do que fez na minha. Há um projeto de Deus a sua história. Ah, meu Deus. Enquanto eu prego, o Espírito de Deus passa uma vistoria entre os bancos. Sabe como é que Ele sabe que a pessoa tem uma chamada? Não é pelo rosto nem pela roupa, é pelo coração. Cada vez que eu libero uma palavra profética, o coração da pessoa desritima. Cada vez que eu falo, os olhos lacrimejam, o corpo treme. Diferente dessa estátua humana que está aí do seu lado, que não se mexe. Diferente dessa patricinha, desse Mauricinho de Jesus que está aí do seu lado, que veio a esse congresso só para conseguir uma cara metade. Não é pecado vir aqui para encontrar uma pessoa que vai
desfrutar com você o resto da vida, mas busque primeiro a revelação daquilo que vai te sustentar o resto da vida. Você não é comum. Se o Senhor te deu armas, use essas armas. Eu estou pregando para um público batizado com o Espírito Santo. Cadê as línguas estranhas? Eu estou pregando para profetas. Cadê os profetas? Reage. Eu olho para o pequenino Paulo e me apaixono pela história dele. Simplesmente ele ignorou tudo, fez o que ninguém fez, recebeu o que ninguém recebeu. Jesus recebeu ele no céu e mostrou o céu para ele. Nem para Pedro Jesus mostrou, pastor Cecílio, nem para os discípulos que andaram ao lado dele, com exceção de João. O que é que esse Tarciano tinha? O que é que esse Saulo tinha para Deus se apaixonar tanto por ele? Eu creio que é a mesma coisa que está dentro de você. Você quer mais. Quer mais. Você é um glutão espiritual. E quanto mais você quiser, mais Deus vai te dar. Só aguenta o tranco, só aguenta as pancadas, só aguenta as pedradas se você conseguir atravessar do outro lado. A glória que te espera não foi revelada a ninguém ainda. É só para a sua vida. Saulo de Tarso foi elevado à categoria de 13º apóstolo. E ele ainda batia no peito e dizia: não fui ungido pelo concílio de vocês, o Senhor me tornou e me transformou num apóstolo. Eu vou lhe contar um segredo, olhe para mim. Desde muito garoto na igreja, eu tinha fome e vontade de ser, mas eu não tinha condições de ser. Algumas pessoas sempre perguntam: como é que foi a sua primeira pregação, pastor? Foi uma tragédia. Eu passei a semana inteira orando. O líder da mocidade disse: você vai pregar. Procurei na Bíblia toda, achei um texto, pastor Cecílio, e fui para a igreja assim, com o dedo no meio da Bíblia. Quando me chamaram no púlpito, eu subi aquela escadaria tremendo. Quando eu soltei a Bíblia, escapou o dedo. Você ri porque não foi você lá. E eu já gostava de pregadores, pastor Deildo. Eu comecei a tentar imitar eles, foi um fiasco. Eu levei João Batista para a ilha de Patmos. Eu fiz cair fogo no Monte Hermon. Eu fiz Noé conduzir o povo no meio do deserto e Moisés entrar dentro da arca. Foi uma tragédia. Todos na igreja, inclusive o pastor disse: esse não presta para isso. Um dia no púlpito o pastor disse: Deus me mostrou 3 moços na igreja que ele vai usar. Meu coração bateu forte, me deu um frio na boca do estômago. E o pastor começou a chamar: Elias Chaves, e lá vai o Elias. Flávio Felipe, e lá vai o Flávio. Aí o pastor disse: Marco, levantou 5. Ou igreja para ter Marco igual a minha. Falta de criatividade das mães. Levantou 5, o pastor disse: desculpa, eu esqueci que tinha tantos. É Marcos Belisário. Quando o pastor falou o nome do Marcos, a igreja vibrou, porque os 3 eram filhos de crente. Os 3 haviam sido apresentados na igreja. Os 3 tinham uma história na igreja. Quando a igreja levantou, vibrando e orando por eles, eu saí pela porta e fui embora. E chorei. E falei: Deus, o Senhor escolheu eles porque eles são nazireus e eu não? Foram apresentados na igreja, foram escolhidos no ventre, são nazireus, e só porque eu nasci de uma família maldita, numa miséria, numa pobreza, o Senhor não me quer? Naquela noite eu abri a Bíblia e comecei a ler. O Espírito me levou a ler. Eu tinha uma fome tão grande.
Comecei a ler em Gênesis, eu atravessei a madrugada até que eu cheguei em Levíticos. E o que Deus me deu naquele dia mudou a minha vida. Lá em Levíticos tem um texto que diz assim: se você não é nazireu, candidate-se ao cargo de um. Faça o voto do nazireado. Está escrito. Se você não foi escolhido e Deus não mandou um anjo para falar com a sua mãe, e você quer ser nazireu, faça o voto do nazireado. Não toque em coisa morta, não corte o cabelo e não beba bebida forte. Ali Deus disse para mim: se os homens acham que você não é escolhido no ventre, se candidate, faça o voto, busque. Como a minha igreja não me dava oportunidade, sabe o que eu fazia? Eu tinha a escala de todos os cultos da mocidade da região. Todo sábado tinha um culto de mocidade. Lá ia eu com o meu terninho, que tinha até o buraco da bala. O terno era feito de casimira. Alguém sabe o que é casimira? Misericórdia. Achei que era só eu que tinha sofrido na vida. Pastor Cecílio, um pano de casimira dá uma coceira. Ia nas igrejas, eu era pequenininho, eles viam um garotinho com aquela gravatinha de crochê. Oh, pobreza. Me chamavam para pregar, eu errava tudo, mas eu não estava nem aí. Anotava que eu errava para no outro dia acertar. Na minha igreja não me deixavam subir no púlpito nem para fazer uma oração. E eu ia para as igrejas pregar. Eu busquei a minha oportunidade. Eu acreditei nos meus sonhos. Quando Jesus abriu a porta para um deles entrar e eles não quiseram, eu enfiei a minha mão. O anjo viu a minha mão e fechou a porta na minha mão. Eu comecei a gritar: ai, minha mão! Como o anjo é bonzinho, ele não queria arrancar minha mão. Ele abriu para eu tirar a minha mão e enfiei meu braço. Para não arrancar meu braço, eu gritei de dor. Ele abriu para eu tirar o braço, eu me joguei lá dentro. Eu disse: eu quero, eu quero, eu quero. Eu te desafio a desafiar Deus. Eu te desafio a provocar Deus. Provoque Deus hoje. Provoque o coração dele. Diz: eu quero, custe o que custar, doa quem doer. Eu não quero ser mais um nessa vida. Eu quero fazer a diferença. Quem quer fazer a diferença, além de dar um grito, tira o pé do chão para adorar. Reage. Coragem. Darabalassure de Handaramanaga. Oh, Racalabaralabassundere de Candarabarabadachara. Há uma unção de consagração aqui nessa noite. Eu repito, há uma unção de consagração aqui nessa noite. Não é o homem quem consagra, é Deus quem consagra. Está descendo da vertical o óleo que vai te ungir a pastor, a evangelista, a missionária, a cantor. Deus está te levantando hoje. Sinta o espírito de colocar de pé e comece a adorar. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Se levantarem 11.000 demônios contra ti, 1.000 cai ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido até que veja a glória de Deus ser estabelecida. Não desista nunca. Domingo passado eu preguei aqui em Joinville com o nosso presidente. Estava cantando um amigo meu, Nani Azevedo. E o Nani contou o testemunho dele. E eu vi gente desanimar. Ele disse: eu sou cantor há 20 anos. Eu prego há 12, nunca tinha ouvido falar nele. E olha que eu rodei 1.600 cidades brasileiras, esses pés pisaram. 57 nações do mundo, nunca ouvi falar dele. Mas ele disse: eu sempre insisti. Chegou o dia, Deus deu uma música para ele. Há alguns meses atrás explodiu a música. Hoje é o cantor mais conhecido do Brasil. Não brinque com a sua chamada. É muito sério o que Deus te deu.
Cuide, guarde e aguarde o tempo. Vai chegar. E eu tenho uma notícia só para te ver gritar, para acordar Camboriú inteiro. Pergunte: que notícia, pastor? Se Deus abriu a minha boca para profetizar isso, é porque está mais perto do que você pensa. Deus colocará um par de asas nas suas costas. Você vai voar. Quantas vezes na casa do Marco Aurélio, na sala dele, a gente sentado e chorando junto, né, Marco? Esse maluco por Deus, a esposa dele está ali, Adriana, chorando. Queria um filho, Jesus não dava, não podia. A ciência dizia que não. Eu me lembro de que estava na casa dele e ela disse: Deus falou comigo em inglês. E o Senhor disse para ela: você está grávida. Are you pregnant? E eu falei para ele: se Deus fez isso, Marco, Deus tem um projeto na sua vida. Mas nenhum dos pastores que nós convivíamos acreditava nele. Agora eu vejo ele aqui de terno, sentado nesse púlpito. Ele disse: um dia eu vou estar lá sentado. Mas que pastor, é só esperar, é só lutar, não desista. Olhe para o presidente da sua república. Ei, brasileiro, olhe para o nosso presidente. Pense num homem que foi humilhado, rechaçado, trucidado, caluniado. Eu me lembro, numa das campanhas, ele contra o Fernando Henrique na primeira eleição, Delfim Neto fez uma matéria na Folha de São Paulo, que foi uma matéria de muito mau gosto. Na época a Igreja Universal apoiava o Fernando Henrique, e o Lula era o candidato rejeitado. Aí o Delfim Neto traçou a seguinte história: temos o candidato de Deus e o candidato do diabo. O candidato de Deus é perfeito, é moreno, alto, cabelo liso, olhos verdes, poliglota, muitas formaturas, estudado, escritor e professor de universidades. E o plano de programa dele era a mão inteira, porque eram 5 metas. Fernando Henrique aparecia com a mão assim. Aí Delfim Neto, de maneira esdrúxula e truculenta, diz: o candidato do diabo é baixinho, cabelo ruim, fala ruim, analfabeto, pobre, e para ajudar só tem 4 dedos. Saiu na Folha de São Paulo. Eu achei aquilo horrível. Se fosse alguns aqui, teriam desistido na hora, se sentiriam humilhados. Sabe o que ele fez? Transformou tudo aquilo em gana. E ele não tem o Espírito Santo como você tem. Quando ele subiu lá e recebeu a faixa de presidente, ele chorou, parou o mundo inteiro. Eu já estive em alguns países onde o Lula chegou, ele é tratado como se fosse um Messias. Nenhum presidente do Brasil foi tratado como esse homem. Onde ele chega, todo mundo para respeitá-lo, por causa do apoio que ele tem da população. Gente, ele colocou um ministério junto com ele, que todo mundo caiu, e ele continua em alta. Por quê? Porque ele é um exemplo. Brasileiro pobre que não tem nada, olha para ele e diz: se ele venceu, eu também vou vencer. Você não vai vencer, já venceu. Então reage. Garota, não perca o ano. Se faltam algumas provas, não entregue os pontos. Você tem aquilo que os seus amigos na escola não têm. Você tem o Cristo, que é a sabedoria encarnada. Não entregue os pontos no trabalho. Não seja sempre o último da fila. Sonhe em ser o melhor. Deus tem o melhor da terra para te dar. Deus não te chamou para você ser cauda. Deus te chamou para você ser cabeça. E se hoje você é o último da fila, a fila vai virar. Vai virar. A fila já está virando. Pega a sua chance. Eu repito, para terminar: se ele escolheu um assassino e deu para ele tudo o que deu, imagine o que ele vai dar para você. Faça aquilo que ninguém fez e conquiste a atenção de Deus.
Sonhe com aquilo que ninguém sonhou. E conquiste o olhar de Deus. Mostre para Deus que você não tem força, mas tem vontade. Você concorda comigo? Então olhe para a pessoa do seu lado, diga para ela, reage então, pelo amor de Deus. Eu vou profetizar. Meu pai diz que quem pode manda, e quem tem juízo obedece. Eu vou profetizar. Quem tem juízo, levante a mão para pegar. Amanhã, não é depois de amanhã e nem é hoje, é amanhã. Quando você acordar e for para frente do espelho, vai tomar um susto. Você vai ver que a sua vida mudou. O seu semblante vai ser diferente. A sua voz vai ser diferente. Você vai colocar a melhor roupa e vai para o trabalho de cabeça erguida. Não será mais humilhado. Não será mais envergonhado. Essa semana o Senhor revira a sua vida do avesso e te dá aquilo que você sempre sonhou. Só quem crê pega, fecha, põe no peito e grita. Pastor Cisino será o melhor Natal missionário dos Gideões. Meu corpo está inteirinho arrepiado. Eu estou sentindo ele aqui. O meu Deus está aqui. Ele está aqui, os pés dele estão aqui no centro e a face dele está diante dos anjos que cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e Camboriú está cheio da sua glória. Terminando, o mito do super-homem não existe para Deus. Deus não olha as suas capacidades, Deus olha as suas vontades. Deus não precisa de capacidade de homem. Deus não precisa do seu talento, Ele te dá talentos. Agora o que eu vou dizer é contra tudo que você já ouviu, e eu não tenho vergonha nem medo de falar. E para você que está em casa nos ouvindo, se segure aí para não ser arrebatado. Quando Deus escolhe alguém, Ele escolhe sabendo os riscos. Deus não pode ser pego de surpresa, pastor Reuel, porque a sabedoria é dele. Ninguém pode dizer assim: hoje eu deixei Deus de queixo caído. É impossível. Ele sabe, pastor Cino, presente, passado e futuro. Aqui vem as minhas considerações. Se Deus sabe tudo, quando Ele te escolheu, Ele sabia tudo. Ele sabia dos seus defeitos, sabia das suas fraquezas, sabia das suas tribulações, sabia dos seus espectros, dos seus fantasmas e dos seus traumas. Se Ele sabia que você mais cedo ou mais tarde iria escorregar, bater com a cara no muro e cair, por que é que mesmo assim Ele ainda continuou apostando em você? Ah, é porque Deus esperava que eu não fizesse. Ele não espera, Ele sabe tudo. Eu estou te falando de alguém que sabe tudo. Mesmo sabendo, Ele apostou em você. Mesmo sabendo, Ele devotou sobre você uma unção extraordinária. Mesmo sabendo que você não era aquilo que as pessoas pensavam, Ele te deu aquilo que Ele queria te dar. E Ele deixou escrito: eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para me arrepender daquilo que falo e faço. Que Ele não é homem, eu entendo, então Ele não mente. Mas filho do homem, isso eu tive que estudar. Filho do homem se arrepende. Quantas vezes você não abriu a porta para alguém? Quantas vezes você não ajudou alguém? Quantas vezes você não fez aquilo que você queria de coração para alguém e essa pessoa lhe traiu? Depois que ela lhe traiu, alguém veio perguntar: e aquela pessoa? Você disse: eu me arrependi de ter ajudado, me arrependi de ter mandado, me arrependi de ter feito, eu me arrependi de ter aberto a porta. Deus sabia disso, e Deus dizia assim: ó, eu não sou igual a vocês. Vocês fazem, esperam bem, não recebem o bem, recebem o mal, se arrependem. Eu não. Eu assumo os riscos. Eu não me arrependo daquilo que faço.
mesmo você tendo me traído, machucado, mesmo você tendo errado e escorregado, eu não me arrependo de ter te escolhido. Não me arrependo de ter apostado em você. Quem quer a perfeição é o homem. Quem quer a perfeição é a igreja. Quem quer a perfeição é o sistema. Deus sabe que o homem nunca será perfeito aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque o mestre das palavras, o homem que separou o cristianismo do judaísmo, o homem que falava para imperadores, o homem que ressuscitava mortos, o homem que a cobra mordeu ele viveu, o homem que sobreviveu a 3 naufrágios, o homem que discutiu com Pedro, o homem que estabeleceu a igreja cristã, o homem que deu para nós os dogmas estabelecidos como a ceia do Senhor, o homem que foi no céu e ficou 3 dias lá aprendendo direto de Deus, o homem que foi ungido apóstolo por Deus, esse que parece um super-homem, um dia entrou dentro do quarto dele, fechou a porta e disse: Deus, para mim não dá mais. Por que não dá, Paulo? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero eu faço todo dia. Em outras palavras, Senhor, eu prego, tento viver o que eu prego e não dou conta. Só isso, Paulo? Não, tem um espinho na minha carne. Desenha o espinho, Paulo. É um mensageiro do diabo que vem até onde eu estou todo dia. Inclusive no dia que eu ressuscitei o morto, no dia que eu apontei o dedo no nariz de Pedro, no dia que eu preguei o melhor sermão, ele vem, bate no meu rosto e me joga no chão. Eu abro um parênteses porque os teólogos dizem assim: o espinho na carne de Paulo era a enfermidade na coluna, porque ele orava para os outros e ele não era curado. Vá mentir para Satanás. As pessoas tentam deificar Paulo, colocar ele no status de super-homem. Ele não era super-homem. Se você parar para perceber o que ele está dizendo que vem um mensageiro do diabo e acusa ele. A acusação se dá na consciência. Paulo tinha fraquezas, como você, como eu. E ele teve coragem de dizer: eu não presto para isso, sou um homem miserável. Deus olhou para baixo. Terminou o discurso, Paulo? Terminei. O que você espera de mim? Senhor, se eu estivesse no seu lugar, eu me mandava embora. Imagina Deus olhando, dando um sorriso: é por isso que você não sou eu. Eu sou Deus. Ninguém me pega de surpresa. Quando eu te escolhi, eu sabia quem você era. Quando eu te dei, eu sabia que você ia fazer as coisas que faz. O que eu faço, Senhor? O Senhor olha para ele e diz assim: a minha graça te basta. Senhor, mas eu sou fraco. Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, rapaz. Eu disse e repito: não tente entender a mente de Deus. Deus não é como o homem. O homem, você faz 99 coisas boas para ele e põe aqui na balança. Você fez uma coisa ruim, ele põe no outro lado, e essa coisa ruim pesa mais do que as 99 boas. Deus não nos julga por um ato. Deus pesa na balança. E Ele sabe que você, sendo investimento, por mais prejuízo que você dê, o lucro que você vai dar é infinitamente maior. Eu quero hoje falar com os descamisados. Quero falar hoje com os pecadores. Quero falar com aqueles que não são semideuses. Quero falar com gente que não é quarto membro da Trindade. Quero falar com gente feita da mesma matéria que eu. Tem alguém que é feito da mesma matéria que eu aqui? Não espere de você aquilo que você não pode ser e não pode dar. Não pegue um chicote e fique se maltratando todo dia dizendo: eu não posso, eu não posso, eu não posso. Eu disse no começo da mensagem: o maior inimigo que você tem é você. Para isso Jesus estabeleceu o perdão, o sangue dele. Para isso ele deixou escrito: o justo cai, mas não fica caído.
O justo cai 7 vezes, e de todas elas eu pego o erro e coloco ele de pé. É por isso que está escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que não importa o tipo de fraqueza que você tem, desde que você não faça dela o pilar da sua existência, ou seja, ficar pecando toda hora, todo é direito, de qualquer jeito, se escondendo atrás da graça, aí também não dá. Isso aí é falta de vergonha na cara. Você tem que lutar contra os suas fraquezas, tem que lutar contra o seu estilo de vida que você herdou de Adão, tem que lutar contra isso. Mas se cair, não fique caído. Não deixe o diabo cravar as unhas na sua mente e te destruir, e destruir os seus projetos, os seus sonhos. Não deixe. Hoje haverá uma surpresa no inferno. Quando nós terminarmos a reunião, os demônios que eu dei uma ordem para ficarem a 5 quilômetros daqui, eles são obrigados a me respeitarem, porque eu tenho a palavra profética. A 5 quilômetros eles não escutam o que está acontecendo aqui. Eles estão dialogando entre eles. Quando o culto terminar, eles vão vir voando sobre você de novo. E aqueles que te acusam, que te definham, que te fazem sentir um lixo, vão abrir as unhas, vão querer cravar na sua mente, vão ser pegos de surpresa. O Senhor está colocando o capacete da salvação na sua cabeça. Quando tentarem jogar uma flecha em você, a coraça da justiça vai bloquear. Quando colocarem espinhos na sua frente, o Senhor vai colocar um sapato de fogo nos seus pés. Não tem para Satanás. Este é o ano da virada. Antes de 31 de dezembro, o meu Deus vai surpreender a sua vida. Só quem crê nisso fica de pé, glorificando a Deus, e dá um salto nesse lugar. Ranagasuda Kimirimiá Marabalasue Ranagácia. Racamacanto Cobarabagai. Pegue na mão do seu irmão, com força, com força. Aperta a mão dela. Mostre para ele que você sabe quem você é. Está preparado para o que você vai ouvir agora? Paulo profetizou um mistério. Aquilo que os seus olhos não viram, vão começar a ver depois do culto dessa noite. O que, pastor? Pense naquilo que você não viu e queria ver. Vai começar a ver depois dessa noite. A salvação dos seus filhos, a reviravolta no seu casamento, o ministério de Deus aparecendo, o Senhor erguendo o seu nome lá em cima, a enfermidade saindo correndo, o Senhor te tirando de baixo, te colocando no monte. Aquilo que os seus olhos não viram, eles vão começar a ver a partir de hoje. Só quem crê nisso, abre os olhos e junto abre a boca, dando um grito de glória a Deus aí. Irmã Lauriette, pode preparar um hino de glória para cantar agora. Você só pode ver aquilo que os olhos não viram quando você acredita naquilo que você é. Você não é um derrotado. Eu estou pregando para o maior exército de Deus no estado de Santa Catarina. Meu Deus, eu estou imaginando o que vai acontecer com as caravanas que vão voltar para as cidades agora. Jesus só segura o motorista, o resto pode pegar todo mundo dentro do carro e dentro dos ônibus. Vai haver um reboliço na sua congregação. Deus vai te usar. Aquilo que os ouvidos não ouviram, os seus ouvidos vão passar a ouvir depois de hoje. Você vai ouvir as correntes quebrando, as portas emperradas se abrindo. Você vai ouvir o gemido dos seus inimigos sentadinhos num canto dizendo: eles cresceram e o Senhor os levantou. Você vai ouvir o toque da trombeta de Deus dizendo: é hora de se levantar, você é um guerreiro. Você vai ouvir o meu Deus entrando dentro da sua casa com um vento forte, impetuoso, e revirando aquela casa do avesso. A sua casa será uma extensão do reino de Deus na terra. Os seus vizinhos vão passar a ter temor da sua vida.
Você não vai ter mais que mudar de rua quando passar perto do terreiro de macumba. São os demônios a quem vão ter que mudar. Quando você começar a andar, você vai ouvir asas de demônios sumirem. Não tem pra Zé Pilintra, Zé Pilantra, Exu Caveira. Este é o seu ano. Eu pedi para você agarrar a mão do seu irmão. Solte a mão dele, agarre ele pelo braço. Traz ele perto de você. Diga, você sabe quem você é? Reage, crente! Aquilo que os seus olhos não viram, vão ver. O que os seus ouvidos não ouviram, vão ouvir. Aquilo que o seu coração não sentiu, começa hoje. Começa hoje a fluir os sentimentos de Deus sobre a sua vida. Você viverá a plenitude da existência nessa terra. Quem nunca sentiu amor e nunca foi amado, se prepare, porque o amor está chegando. Quem nunca sentiu a glória de Deus, se segure. Você escapa de um raio, mas não escapa de um abraço do Espírito Santo nessa noite. Você vai sentir. Por quê, pastor? Porque você não é comum. Só quem não é comum, dê mais um grito de glória a Deus. Feche seus olhos, eu quero orar por você. E você vai me ajudar a orar por essa pessoa que está do seu lado. Não saia daqui com esse complexo de inferioridade. Não volte para casa angustiado, pensando que você foi esquecido. Não volte para casa debaixo de acusações do diabo. Porque Deus apostou em você. Incline a sua cabeça. Feche os olhos. Pai, eu te conheço há muitos anos. Eu não preguei aqui, Pai, aquilo que eu ouvi falar. Eu preguei e pude pregar porque eu vivo isso que prego. O que o Senhor me deu, o que o Senhor deu a Paulo, não se compara ao que o Senhor vai começar a dar a esses homens e essas mulheres agora. É claro que não é para todos, porque alguns estão tristes e calados. Mas a esses que estão chorando e estão gritando, Pai, abre a janela do céu sobre eles. E faz cair sobre eles a unção da consagração nesta hora. Enquanto a sua serva canta, enche esse ambiente com a unção do seu Espírito, Pai. Leva esses homens e essas mulheres à sua presença. Brilhando como o sol. Quando sobre as nuvens, a trombeta eu posso ouvir. O grande coral Receba a consagração. Cantando uma canção. Receba o impacto da presença dele. Dizendo que já vem, já vem, já vem. Só quem sabe o que é, glorifica. Onde estão os jovens solteiros que têm uma chamada de vida e querem acreditar mais do que qualquer coisa? Eu te espero aqui na frente. Estes são os dias de Elias, pregando a palavra de Deus.
Deus. Estes são os dias de Moisés, justiça reinando outra vez. E estes são os dias de hoje, o mundo vive em escravidão, mas nós somos os pregadores, anunciando a volta do Rei que da Senhor. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Quem quer ser usado? Receba essa graça! Estes são dias de Ezequiel, os ossos voltaram a viver. Oh meu Deus! Estes são dias de Eles sabem que são. erguendo o templo de Cai Deus. fora, Satanás! E estes são os dias a ceifar, os campos já brancos estão, e nós somos trabalhadores, realizando a colheita final. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Aleluia! A trombeta eu posso ouvir, de coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Com a sua mãozinha assim, ó, o mais alto possível, o mais alto que você pode levantar, dizendo que Ele é grande. Comigo reconhece e diga bem forte: não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como levantar a baixaria, andar a manai. Não há, não há, não há, não há Deus como Jeová, 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 não há Deus como Jeová. Ele escolhe quem Ele quiser. Ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, o grande coral cantando uma canção. Aleluia! Dizendo que já vem. E vem, ele vem, ele vem, brilhando como o sol, voando sobre as nuvens. A trombeta eu posso ouvir, cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Quero bem forte. Ele vem. A trombeta eu posso ouvir o coral, dizendo que já vem a salvação. Um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem a salvação. Com a sua mãozinha assim, ó, erga a tua mão. Aleluia! A igreja do Senhor reconhece a sua grandeza. Deus está neste lugar. Aleluia! Eu quero ouvir o exército do Senhor Jesus nessa noite, fazendo esse lugar estremecer. Diga o quanto Ele é grande, com muita autoridade nessa noite. Eu quero ouvir você comigo assim, ó. Não há Deus como Jeová, Não há Deus como Jeová. meu Deus! Não há Deus como Jeová. Não há Deus como É a tua Jeová. igreja. Não há Deus Deus conhece como nessa Jeová. noite. Não há Deus como Não há, Jeová. não há, não há, não há Deus como Jeová, não há Deus como Jeová.
já vem a salvação. Coral bonito, um grande coral cantando uma canção, dizendo que já vem o quê? A salvação. Levante as duas mãos para cima, chacoalhe elas. Chacoalhe suas mãos, chacoalhe elas. Diga em nome de Jesus: todos os demônios que tentaram me destruir por dentro, arrancaram os meus sonhos, bloquearam os meus projetos, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando, para a palma da minha mão agora, feche a sua mão, levante lá em cima. Você sabe quem você é? Então você sabe que Ele te deu poder para pisar sobre demônios. Nós vamos agora jogar no chão e vamos pisar em cima. Mas não é para pisar devagarinho, não é para destruir. Eu vou contar até 3. 1, você nunca mais será o mesmo. Aleluia. 1 e meio, a sua casa será rodeada por esta graça. Glória a Deus. 2, antes de 31 de dezembro, meu Deus vai surpreender a sua história. Eu creio. 2 e meio, a sua igreja, a sua congregação vai ser incendiada pela unção que vai te pegar. 2,75, Satanás perdeu mais uma vez. 3, joga no chão, pisa em cima. Oh, tu és santo, Senhor. Seu Marcos, prepara aí, seu Marcos. Vamos, catarinense, Pra sempre. Oh, aleluia. Deus, poderoso e santo, maravilhoso e justo, meu conselheiro. Ele é. Deus, guerreiro invencível, Pai da eternidade, escudo fiel. Deus, santo dos santos, o sol da justiça, a estrela da manhã. Onde estão os vitoriosos? Ele é a raiz de Davi, é a semente de Jessé. A ele vinde adorai, por tudo quanto ele é. Prostrados ergam as mãos ao santo de Israel. Ele é o profeta maior, louvai ao Filho de Deus. De Deus, eu quero ouvir você assim. Vinde adorai ao Senhor, 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 vinde adorai ao Senhor. Vinde orações e prostrados, vinde adorai ao Senhor. Extremidades da terra, vinde adorai ao Senhor. Seres viventes dos mares, vinde adorai ao Senhor. Anjos celestes em coro, vinde adorai ao Senhor. Homens pequenos e grandes, vinde adorai ao Senhor. E os céus proclamam sua glória, vinde adorai ao Senhor. Libertador excelente, autor da vida também, a rocha eterna encontrei, só Jesus Cristo é o Rei. Vinde adorar, vinde adorar, vinde Abraça os marinheiros da fragata. Deus abençoe os marinheiros. Vinde adorai ao Senhor, 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 adorai ao Senhor.
vinde adorai ao Senhor, vinde adorai ao Senhor, vinde adorai ao Senhor, vinde ó nações e prostrados, vinde adorai ao Senhor, extremidades da terra, vinde adorai ao Senhor, seres viventes dos mares, vinde adorai ao Senhor, homens pequenos e grandes, vinde adorai ao Senhor, anjos celestes em coro, vinde adorai ao Senhor, porque Ele é santo e verdadeiro, vinde adorai ao Senhor, maravilhoso e justo, vinde adorai ao Senhor, Deus guerreiro invencível, vinde adorai ao Senhor, vinde adorai, vinde adorai, oh, vinde adorai. Vinde adorai, vinde adorai, todos os povos e nações, vinde adorai ao Senhor, vinde adorai, vinde adorai ao Senhor. Aleluia! Quem pode aplaudir a Jesus por tudo isso?